Oi, tudo bem? Começando esse papo de hoje que vai ser sobre ronco e apneia. Já temos um vídeo no canal falando sobre esse assunto, mais técnico, com alguns casos. E hoje estou aqui com meu pai, o Fernando. Oi, Fernandinho, tudo bem? Tudo ótimo. A gente vai discutir um pouco sobre 3 casos que são os mais interessantes que já fizemos aqui na clínica e nossa opinião, como foi feito, algumas curiosidades. Então fica aí no vídeo para você ver até o fim desse podcast. Pai, vamos direto ao ponto. Qual que é o primeiro caso que você quer falar hoje? Vamos lá, sem perda de tempo, né? Vamos falar bem. O primeiro caso vai ser muito interessante, que é o caso da minha esposa, da mãe do Fernandinho, né? Que as mulheres, normalmente, a gente sabe disso, que elas podem adquirir o potencial maior de ronco após a menopausa. E foi isso que aconteceu. Depois da menopausa, né? O ronco foi muito intenso. Chegava a incomodar a casa inteira. E a gente, né, isso eu falo porque é verdade, eu tenho que falar. Sim. Você sabe também, né? A gente conviveu com isso, né? A gente conviveu com isso, né? Não tem como. Né? Eu do lado e você no quarto do lado. E é uma coisa que incomoda o outro. Né? Muita gente não se incomoda, mas incomoda o outro. Olha que eu tenho um sono pesado, hein? E incomodava. Bom, quando nós conhecemos o Fotona, a primeira coisa que chamou atenção sobre o ronco e a apneia. Trouxemos a Valéria aqui, isso há 3 anos atrás, aproximadamente. 3 anos, deu uma estudada, conversou com alguns professores. É claro, foi de cara, óbvio. Pegou Concordo. alguns protocolos que não é nem o protocolo que a gente usa atualmente, né? Já melhorou. Já mudamos Sim, muita dúvida. coisa de lá pra cá, mas continua. Não, vamos falar, não chegamos assim, ó, conhecemos o Fotona hoje, vamos fazer de teste. Não, vamos ver toda a literatura, sempre baseado em evidências científicas, conversamos com vários professores que já usavam o Fotona há mais tempo, que a gente nunca tinha utilizado, e fizemos o protocolo básico, né? 4 sessões, com hérbio, tá? O normal de se fazer. Já com a expectativa, claro, de todos os trabalhos que a gente tinha do Fotona. E o incrível que aconteceu, que o ronco sumiu, desapareceu. E a gente tem visto nos nossos... eu gosto de falar desse depoimento da Valéria, da minha esposa, porque eu convivo com ela toda noite, a gente dorme toda noite junto, eu fico vendo o que está acontecendo. Desapareceu o ronco. E a gente pode ver que nos pacientes todos que a gente relata, né? Sessão já... Na primeira sessão já dá uma melhora diferença boa. muito significativa, muito significativa. E quando a gente não consegue eliminar totalmente o sonido do ronco, a gente consegue diminuir a amplitude do som. Que é aquele ronco que era... começa a ficar... Tá? Hoje eu tenho um péssimo problema que eu acordo muito cedo. Hoje eu acordei, era 4h30 e sua mãe estava roncando. Acredita? Mesmo com o Fotona depois de 3 anos. Só que o ronco dela era assim, ó. Tava tão romântico que eu fiquei uma meia hora parado ali olhando, falando assim, gente, como que o Fotona funciona? Eu só provo. Depois de 3 anos, o certo é fazer pelo menos uma ativação com o Fotona 1 vez por ano. Né? Mas casa de ferreiro, o espeto nunca é de ferro, né? E a gente acabou não fazendo essas ativações nela durante 3 anos, e o ronco é isso aí mesmo, ó. Sim. Eu fiquei olhando aquilo ali e falei, pô, bendito Fotona que caiu na nossa vida, né? Então esse é um caso que a gente pode falar de melhora. E como ela também tinha um pouco de apneia, a melhora não foi só nisso, o rendimento dela virou outra coisa. Ela reclamava sempre de cansaço durante o dia, chegava em casa à noite, ligava a televisão, ela já estava cochilando na frente da televisão. Hoje, se deixar, ela virou uma máquina, né? Ela já trabalhava muito, ela virou uma máquina. Então, o rendimento pessoal, com essa mega oxigenação durante a noite, durante a noite bem dormida, o resultado, quando você tem uma tecnologia a favor, ele é praticamente garantido. Porque a gente tem a certeza que a gente vai conseguir aquilo. Então esse caso é o caso emblemático, eu sempre conto para todo mundo, porque não vou falar dia a dia, né? Noite a noite eu verifico como é que tá o padrão lá. Mas tá tudo bem. Então, o segundo caso, você quer falar? Qual que vai ser? Já no segundo caso? Já no segundo. Deixa eu pensar aqui. Bom, vou falar um dos casos que tem chamado a atenção. O problema do ronco e da apneia. Porque muitas vezes os pacientes
a gente sabia isso, né, Fernandinho? Eles procuram a gente pelo ronco. O ronco é o que incomoda. Vamos falar, 80% não sabe que tem apneia, né? Isso é importante. Aliás, 80% não sabe ter apneia e a maioria desses 80% não sabe nem que ronca. É o parceiro que manda, alguém que reclama, que fala para vir para cá. Então, a apneia é uma coisa que durante os exames que a gente faz, a gente acaba constatando que o paciente tem. A gente, de olhar, já sabe, de exame clínico, de conversa, a gente já tem uns... Nessa experiência desses 3 anos que a gente tem convivido todos os dias, né? Nem vou falar todos os dias, todos os períodos, todo dia de manhã à tarde, com N pacientes, a gente desenvolveu uma expertise de saber, olha para a pessoa, já sabe se ela é o propenso paciente a ter apneia ou não. Pegando experiência com outros professores, tem um professor meu da Austrália que faz isso todo dia, uma das referências nesse meio, ele já passa pra gente, ele me passou algumas perguntas para colocar até na anamnese, para conversar com o paciente, algumas maneiras que a gente consegue puxar essa informação e descobrir, né? A gente conseguindo com uma eficiência muito grande, descobrir esse paciente tem apneia. Já vamos fazer o teste nele que provavelmente ele vai ter. E é interessante quando a apneia é a doença, né? É uma doença gravíssima, né? A gente já falou sobre isso, está no canal. Quem quiser ver os detalhes sobre a apneia, sobre o ronco, a gente tem aí no canal, vocês podem consultar. Mas o que é mais legal, sabe o que é? É quando o paciente vê que nós, como dentistas, estamos preocupados com a saúde geral dele. Que a apneia leva a uma doença sistêmica imensa, problemas sistêmicos muito grandes. Então, quando a gente consegue diagnosticar, eu tenho apneia grave, eu nem sabia. Nunca ninguém me pediu para fazer uma polissonografia. E a gente faz isso com muita certeza, por quê? Porque a gente tem um exame de polissonografia, que é tipo 4, mais simples, mas que detecta que se tem ou não o paciente na casa dele. Isso, e até outra coisa que a gente sempre olha, pacientes com bruxismo. A gente deve fazer um vídeo mais pra frente sobre esse assunto no canal. Isso é muito importante. Porque nunca é observado o bruxismo como um dos principais sintomas da apneia. A maioria das pessoas, a gente não observa isso, não liga uma coisa à outra. E aqui a gente tem esse cuidado. Antes de colocar uma plaquinha de bruxismo no paciente, vamos ver se ele tem apneia. Vou te falar que grande chance de ter. Tá, e vamos deixar isso para o segundo vídeo e voltar para o segundo caso. Segundo caso. Então vamos ser mais objetivo. O paciente veio aqui pelo ronco, né, que incomodava o parceiro, e cansado, não rendia bem durante o dia. Aquela toda história que a gente fez a identificação, fizemos a polissonografia dele e tinha dado um índice grave. Não lembro exatamente quanto foi. Obviamente que, sabendo disso, né, ele já se propôs a fazer o tratamento, fez a primeira sessão. O que a gente sempre faz, todos os casos, o que a gente sempre faz? Fez a primeira sessão, nessa mesma noite ele repete a polissonografia. Sim. Porque primeiro quem tem certeza que já vai melhorar, absolutíssima. A gente só quer saber o quê? Quanto que melhorou? Melhorou muito ou melhorou médio? Esse tratamento ele tem alguns efeitos diferentes no organismo. Um dos efeitos a gente já consegue ver a partir da primeira noite. Outros efeitos são criação de colágeno e estímulo, a gente vai ver no decorrer de 21 dias. Vai estimular. Mas a gente já tem uma melhora assim na primeira noite. E esse paciente específico, né? Ele, da primeira sessão para a segunda, ele já melhorou. Nessa primeira sessão, do primeiro exame para o segundo após a primeira aplicação, ele já melhorou muito. Né? E é uma aplicação totalmente sem dor, assim, não leva a consequências. Acho que era o IDO, que é a quantidade de... Era 30, saturações, 37. Quantidade de episódios de apneia, que é 37 que ele tem por hora durante a noite. O primeiro foi 37 que a gente fez. Até 5 é considerado normal. O dele era 37, era muito grave. E na primeira noite ele já, quando ele veio entregar o aparelho pra gente, ele veio pessoalmente e falou: dormi uma noite que eu não acreditava, há muito tempo que eu não dormi uma noite tão bem, né? E desenvolveu bem, terminou o protocolo dele, foram umas 4 sessões tradicionais do protocolo e praticamente zerou o problema da apneia dele. Tá? E ele melhorou em todos os sentidos, virou outra pessoa. Né? Ele mesmo conta que o rendimento dele, profissional, sentimental, todo foi assim, uma melhora muito, muito grande. A gente tem como base quando a gente dorme a noite mal dormida. Sim. Né? Vai no carnaval ou teve qualquer intercorrência não normal, que a gente ou passa a noite em claro ou vai dormir 3 horas da manhã para acordar no outro dia às 6, 7. Passa o dia inteiro meio que
Difícil. Imagina uma pessoa que tem isso durante anos, 20 anos, 30 anos, sem saber qual que é o problema. E de repente começa a melhorar. É muito legal. Teve muita coisa. Quer que já vai pro terceiro já? Vamos pro terceiro caso. Tá, então vamos pro terceiro. O terceiro, eu acho que da minha cabeça era para ser o primeiro. Mas eu deixei ele para terceiro porque ele é mais importante. Você já deve estar sabendo de quem eu estou falando. O paciente veio aqui para fazer uma consulta sobre ronco, que ele roncava muito alto. Ele morava com a família e a família toda desesperada. E ele veio sozinho para fazer a primeira avaliação. A gente conversava com ele. Fulano. Tá bom, pode falar. Ia conversando com ele. Mas parece que a atenção dele ia desviando. Sumindo, você tá entendendo? Doutor, mas repete aqui o que você falou. Ele não tinha poder de concentração nenhuma. A gente até achou que ele poderia ter algum problema assim, né? Sim. Porque ele não conseguia concentrar. Tava obeso, bem obeso, muito acima do peso, que é uma das contraindicações até de se fazer o tratamento, né? Sim. E a gente falou para ele, seu caso é um caso, vamos fazer uma polissonografia. Aliás, ele já tinha feito, lembrei. Ele já tinha feito a polissonografia. Que eu nunca tinha visto um caso tão grave assim. Ele tinha feito a polissonografia no hospital, que já tinha detectado o tipo de, lembrei agora, o tipo de apneia que ele tinha, que a gente só trata a apneia obstrutiva. A apneia central, que é de origem neurológica, a gente não trata. Trata obstrutiva. E tinha dado dele o índice até 5 é normal. Aquele outro paciente que a gente falou estava com 37. O dele estava com 150 e... 160. 160, 159. Alguma coisa. 160 por hora. Não tem, na escala de apneia, não tem esse número. Não tem esse índice. A gente até achou que era algo errado. Repetimos o exame dele depois quantas vezes? 3 vezes, né, para ter certeza. 3 repetia de novo, não é algum problema. Eu repetia de novo. Então a gente tem um de hospital e 3 polissonografias que a gente fez nele, constatando que ele sempre ficou naquela média. Era aquilo mesmo, é um caso extremo, pessoa nova. Não, coisa totalmente. Aí falando para eles, é um caso, um desafio pra gente. Mega desafio. E depois da primeira sessão, a gente fez, caiu para... Você lembra quanto foi? 130 alguma 100 coisa. Alguma coisa. Continua assim, a melhora muito grande, mas devido ao caso... Que já melhorou muito. Quando ele entregou pra gente, a gente viu, tá no caminho certo, vamos continuar, fazendo toda a parte também de fonoterapia. Esse foi um tratamento multidisciplinar que a gente propôs para ele. Ele falou que não ia resolver só com laser. Então ele procurou endocrinologista, nutricionista, fonoaudiólogo. A gente tem uma equipe inteira que fez o acompanhamento do paciente por inteiro, que só um tratamento não ia resolver o caso dele. Mas o mais importante, depois, quando ele entregou que já tinha melhorado, né? Pelo telefone ele falou, Fernando, dormi uma noite hoje muito boa. Tô muito animado com o tratamento. Esse tô muito animado com o tratamento, que fez ele ir procurar os outros que a gente profissionais que a gente falou. Ele falou, tem uma luz no fundo do túnel. E a mulher dele estava grávida, né? A gente conversou, explicou tudo que a apneia pode trazer. Você não vai ver seu filho durante muito tempo. Né? Até muito Alzheimer, doenças cardíacas, tudo, e a gente explicou bem para ele. E nisso ele topou... Ainda bem que sou eu que tô falando do caso, né, Fernandinho? Bom, mas a gente fala junto que é pai e filho, né? A gente é uma comunicação só, né? Mas o que mais chamou a atenção, quando ele veio para fazer a segunda... Você lembra disso? Na segunda vez que ele veio com a mãe e com a irmã. Quando eu cheguei na sala de espera, eu fui lá cumprimentar, como é que tá o fulano? A mãe e a irmã, eu falei, deu ruim. Vieram reclamar de alguma coisa. Primeira coisa que eu pensei. Aí as duas vieram, você que é o doutor Fernando? Eu falei, eu sou. A gente veio cá para te conhecer. Porque não vou falar o nome do paciente, que era uma pessoa mega conhecida, né? Que o fulano virou outra pessoa. Ele não tá dormindo mais, a gente consegue conversar com ele. Depois da primeira sessão, hein? A gente consegue conversar com ele. Eu vim cá para saber, o ronco dele melhorou demais. E ele tá super animado. E depois de 21 dias, ele já tinha perdido quantos? Uns 8 quilos, 6, 8 quilos. Sim. Ele tá mega animado, tá fazendo academia. Então, depois da primeira sessão, hein? O tanto que melhorou do ponto de vista físico e psicológico para ele. Que foi mais importante esse apoio. Vamos junto, vamos lá, vamos conseguir, tal. Hoje, o último exame que ele fez, ele tá acho que no 4º ou na 5ª sessão. O nosso protocolo são de 4 sessões, mas a gente dele faz até resolver. Né? A gente vai seguindo com esse protocolo. Enquanto o organismo estiver dando resposta, a gente vai continuando. E ele tava 30. Saiu de 160 para 30.
30 ainda é moderado. É de moderado para grave, assim, Mas perto dele, que não é, nem existe na escala, que era um gravérrimo, gravíssimo, né? Ele já virou outra pessoa. Já perdeu praticamente 20 quilos, academia direto, né? Já começou a animar, resolveu até voltar, ele não trabalhava, porque uma pessoa dessa, como é que para em algum emprego? Não tem condição, né? Ele estava carreira solo, voltou a desenvolver essa atividade dele normal e acho que esse terceiro caso é um caso bem emblemático. Sim, bem interessante. Já tem outros, né? A gente pode falar de 30, mas os que eu lembrei agora, esses 3 são bem... Gostou? Gostei, excelente. Bem lembrado? Então, continua seguindo a gente no canal, fica de olho nos próximos vídeos, a gente deu alguns spoilers do que vem pela frente. Se inscreva, ativa as notificações para ficar sabendo quando vou lançar os próximos e a gente se vê.